E aí, você sabia que você está sendo manipulado durante toda a sua vida? Bora pensar sobre isso? Bora! Bem, eu acho que já não é mistério para ninguém quando se diz, por exemplo, que a televisão, que a mídia em geral, manipula a população. Mas como ela faz isso? De que forma? Como que a gente pode, quem sabe, ter olhares mais atentos para quando a gente está sendo manipulado ou não? Como que funciona essa persuasão para que a gente faça certas coisas que nem sempre a gente quer fazer, ou seja, essa manipulação? É isso que a gente vai tentar entender no vídeo de hoje. Existem milhares, talvez dezenas de milhares de caminhos da manipulação ser utilizada para levar você aonde ela quer que você vá, onde o manipulador quer que você vá, para fazer com que você faça aquilo que o manipulador quer que você faça. Que é exatamente isso que a manipulação significa. Dentre esses meios de manipulação, existem alguns que são agressivos, no sentido de utilizar-se de chantagens, utilizar-se de métodos agressivos, realmente fisicamente agressivos, para manipular as pessoas. Existem esses meios. Porém, também existem os meios que tendem mais para o lado da persuasão do que para o lado da manipulação, que tendem a ser mais brandos, que não utilizam necessariamente de chantagem emocional, mas que manipulam as suas emoções utilizando de vários artefatos para que você queira fazer coisas que não necessariamente é você que quer, você está sendo levado a querer aquilo. E desses métodos que a gente vai falar hoje, desses métodos mais brandos. Até porque não adianta nada a gente chegar aqui falando de coisas que são crimes. Isso aqui não é um bora entender crimes, é um bora pensar, um bora entender manipulação. Eu não sei em qual dos dois que se encaixa. Se é bora pensar, se é bora entender. Eu acho que eu decido na hora de pôr o título lá no YouTube. Mas vamos lá pro vídeo então, bora falar um pouquinho desses métodos. O primeiro método são cores. Exatamente, cores. Por incrível que pareça, sim, as cores elas representam algo muito importante na questão da manipulação dos desejos das pessoas, que é justamente utilizar a cor certa para fazer o anúncio correto, para vender o produto correto. Nem tudo que você compra ou que dá vontade de você de comer é porque você está realmente com fome ou com necessidade de comprar aquilo. Muitas vezes essa vontade de comprar, de consumir certo produto é justamente vinda da utilização dessas cores específicas para lhe trazer essa vontade, para fazer essa vontade emergir de você. Por exemplo, não é à toa que sempre que quando tem uma placa de algum alimento como McDonald's, como Burger King, as cores mais utilizadas, as cores principais que aparecem são amarelo e vermelho, que são cores que além de darem um destaque para aquela placa, para aquela notícia, para aquele anúncio, elas são cores que animam, trazem fome, aumentam o paladar, são cores que embutem nesse sentido as pessoas, embutem. Eu não faço a menor ideia se essa palavra existe. Eu quis dizer que traz esse sentimento, traz essas emoções para as pessoas. E isso é incrível, as cores elas têm profundo envolvimento com o nosso cérebro e com a nossa maneira de pensar. Isso porque a gente trata todos os nossos processos mentais através de assimilação, ou seja, a gente assimila uma coisa a outra. Então é normal você, por exemplo, sentir um cheiro e lembrar de alguma coisa da sua infância. Do mesmo jeito que é normal você sentir um gosto e isso lhe trazer alguma felicidade ou alguma memória de algum momento em que você sentiu um gosto semelhante ou idêntico àquele. É exatamente baseado nessas coisas que as cores também funcionam. As cores elas também têm uma ligação, uma assimilação com coisas do nosso passado. E, dentre essas coisas, geralmente o amarelo e o vermelho a gente assimila com o ato de comer ou com o ato de consumir, para ser mais específico. Então, sempre que tu vai ver alguma coisa que está em promoção, por exemplo, geralmente
está escrito promoção em vermelho e o fundo é amarelo. Quase sempre, porque dá destaque, dá vontade de consumir. Já outras coisas que não estão em promoção geralmente estão no fundo branco e escrito a preto, que não causa nenhuma... É basicamente informativo, você assimila melhor a informação, mas só isso. Já o vermelho e o amarelo, às vezes tu nem leu. Só de tu ver aquela cor, tu já sente vontade de olhar melhor, de prestar mais atenção naquele produto para ver se aquilo não é, não necessariamente útil, mas ver se aquilo não é interessante para o seu consumo. E deve estar aparecendo agora aí na tela para vocês uma tabelinha do que significa, do que traz cada uma dessas cores. Eu peguei essa tabelinha justamente num site falando sobre a psicologia das cores, então eu acredito que ela esteja bem fiel, bem verídica, essa tabelinha. E justamente isso que eles utilizam essas emoções que as cores trazem às pessoas, para misturando essas cores trazerem certas vontades específicas. É um estudo bem complexo, que eu não posso falar muito disso porque eu não entendo muito disso, porém é uma coisa incrível. É basicamente você olha para uma cor e sente atração por aquela cor, não aquela atração, aquela outra atração, atração de consumir. Não fica estranho. Então é uma coisa interessante. Porém, esse é só um método muito pouco invasivo de manipulação. É quase que mais uma persuasão do que uma manipulação de fato. Agora a gente vai para uns métodos mais interessantes de manipulação. Métodos que uma pessoa pode utilizar enquanto ela fala contigo diretamente para te manipular a fazer o que ela quer que tu faça. Que ela quer que você faça, exatamente. Então, bora ver melhor isso. Pra gente falar de manipulação, primeiro a gente tem que entender como ela é feita. Um bom manipulador, ele geralmente sabe se utilizar dos mecanismos de defesa psicológicos de uma pessoa contra ela mesma. Então primeiro a gente tem que entender como esses mecanismos funcionam. E entender que eles podem ser utilizados, e eu vou dar exemplos de como eles são utilizados, para que as pessoas façam coisas que talvez elas geralmente não fizessem. São coisas que elas só fazem sobre aquele estado psicológico. Bora entender melhor isso? Entender essa confusão mental que ocorre para que um manipulador ganhe poder sobre ti? E o primeiro método que a gente vai falar é a projeção. Trata-se de projetar as suas expectativas, os seus desejos, as suas emoções e principalmente as suas responsabilidades em alguma outra pessoa ou em algum outro grupo ou e até mesmo em objeto. Você pode projetar essas responsabilidades. Alguns exemplos cotidianos disso seria, por exemplo, um jogador de beisebol que ao tentar rebater e errar, bota a culpa no taco, dizendo que o taco que não tá bom, que tá muito pesado, ou que tá muito curto. Ou a mesma coisa pode servir para sinuca, o cara errou a tacada na sinuca e botou a culpa na bola, que estava muito lisa, ou no giz, que ele botou no taco dele, que estava muito ruim, e etc. É um método de tirar a responsabilidade do erro, a culpa de si mesmo, e atribuir essa responsabilidade a um outro objeto, a outro ser, independente desse ser animado ou inanimado, ou de ser um grupo ou de ser um único indivíduo. Isso é muito utilizado por um manipulador para ele deixar tanto o seu alvo confortável com as atitudes que ele vai vir a tomar, ou seja, não se preocupa, a responsabilidade não é tua, qualquer coisa que tu errar, a culpa é dele ou deles. Ou seja, é basicamente a mesma coisa que tu dizer para alguém, olha só, tu pode fazer a merda que tu quiser com a economia, porque a culpa é toda do PT. É tipo isso. Você pode fazer o que tu quiser. Qualquer coisa que acontecer de ruim, a culpa é do PT. Eu tô utilizando esse exemplo. Eu vou tentar me reter de utilizar esse exemplo. Mas vocês entenderam o que é. Basicamente é você jogar a culpa num grupo para que aquela pessoa não se sinta culpada. Isso aconteceu na Alemanha, quando os nazistas jogaram a culpa da crise econômica num grupo, numa raça, que era a raça judaica, os judeus. E todos os alemães se sentindo confortáveis com aquilo, pois, não, a culpa não é minha, então eu não tenho que me preocupar, não tenho que me martirizar, né? Não tenho que ficar aqui me
ceifando, não sei se essa palavra existe também, mas eu não tenho que ficar aqui jogando a culpa em mim, a culpa é dele. E a partir daí tu pode até alimentar a ira, pois a culpa é dele, logo ele tem que ser responsabilizado por essa culpa. Isso é manipulação. Você está manipulando o povo, o grupo, para não assumir a responsabilidade e atribuir essa responsabilidade, projetar a responsabilidade desse erro, ou seja lá do que for, num outro grupo. E ainda você pode fazer com que esse mesmo grupo que não assumiu a responsabilidade procure fazer com que esse outro grupo que não tem nada a ver assuma a responsabilidade por ele. Isso tudo advém de uma técnica de manipulação. O segundo método muito utilizado é a racionalização, que apesar do nome parecer ser muito racional, na verdade nem sempre. A racionalização diz que é um mecanismo de defesa onde tudo tem que ter sentido para ti, senão teu cérebro ele não funciona direito. Então tu atribui, tu racionaliza sentido para as coisas. Geralmente isso é uma coisa boa, porque você pode trabalhar a sua inteligência em cima disso, adquirindo novos conhecimentos para atribuir razão às coisas. Porém, você também pode inventar razões, sentidos que lhe favoreçam e atribuir esses sentidos. Isso é racionalização também. E é racionalização muito utilizada na manipulação, pois você não quer que a pessoa que você está manipulando saiba o real sentido das coisas. Você apenas quer que ela saiba o sentido das coisas que você quer que ela saiba. Então você atribui sentido às coisas para essa pessoa. Você dá um sentido e você faz com que ela acredite naquilo, com que ela se torne fiel àquilo. E a partir daí, pronto. A partir daí a Terra é plana, porque faz sentido. Tu bota a régua lá no horizonte e está comprovado, é reto. Bem, eu preciso falar mais? Isso também é manipulação. Isso é como utilizar a manipulação para emburrecer a população de uma forma geral. Porque assim ela se torna mais fácil de controlar, pois todos os sentidos que elas dispõem, foi você que atribuiu, você que deu esse sentido para elas. Agora, elas confiam em você. E elas confiam nos sentidos que você dá para ela. Tá tudo certo. Tudo faz sentido, mesmo estando completamente fora da realidade. O terceiro método é a identificação. O terceiro método de defesa, né, do corpo, da nossa mente. O que a identificação diz? Ela faz com que você se identifique com um indivíduo ou com um grupo a fim de se proteger, no sentido de que, se essa pessoa ou se esse grupo faz isso, eu também posso fazer, eu me identifico com ela. Nesse sentido, você está passando a responsabilidade individual sua para um grupo inteiro, de forma a proteger o seu próprio ego. Não, isso aqui eu estou correto em fazer, porque todo mundo faz. Isso é a questão da identificação, se identificar com o grupo. Também é, obviamente, muito utilizado pela manipulação. Acho que eu nem preciso ficar dando 1001 motivos do porquê. Basta olhar para qualquer grupo de pessoas fazendo alguma coisa errada, e uma vai olhar para outra e todas vão se achar corretas por estarem fazendo aquilo em grupo. É a mesma coisa que você pedir para uma pessoa fazer sozinha uma coisa perigosa, ela provavelmente vai se negar. Mas se tu pedir para 5 pessoas juntas fazerem uma coisa perigosa, elas se identificam e sentem-se mais corajosas para fazer aquilo. Isso tudo tem a ver com identificação. Por isso é muito mais fácil manipular um grupo maior de pessoas do que manipular um único indivíduo sozinho, pois essas pessoas começam a se identificar e o efeito da manipulação começa a se multiplicar exponencialmente. Começa a crescer, 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 porque quanto mais pessoas se identificarem, mais fácil você vai ser para manipulá-las. Os últimos 3 estados psicológicos de defesa do nosso corpo, de defesa da nossa mente, são os estados de negação, de compensação e de idealização. São todos bem simples de entender e ao mesmo tempo são todos muito poderosos e estão presentes em grande parte do nosso cotidiano, da nossa vida, mas quando utilizados de forma proposital e aumentados numa escala maior, podem se tornar problemas muito sérios. A começar a falar pelo estado de negação, que é o mais simples de todos, eu acho. É o estado na qual você se predispõe a negar qualquer coisa que não já condiza com os seus conhecimentos passados.
Ou seja, ah não, eu sei que o céu é azul, então eu concordo. Mas eu não tenho certeza se a Terra é redonda, logo eu nego que ela seja. Esse é um estado de negação. Ou então você pode induzir um estado onde a pessoa negue qualquer coisa, independente de seus próprios conhecimentos. Basta ela se sentir muito ofendida com aquele negócio, basta ela pensar que aquilo é um ataque pessoal, e ela passa a negar qualquer coisa. Por exemplo, você pode tentar fazer isso dizendo que no futuro, quem não é vegetariano vai ser considerado um assassino. É uma estipulação só, é um pensamento aleatório, abstrato. Mas esse tipo de pensamento já é suficiente para uma pessoa que não quer ser tratada como um assassino entrar num estado de negação onde ela vai negar aquilo sem nem considerar a hipótese lógica disso acontecer. E assim continua. Ela vai continuar nesse estado de negação para N outras coisas. Isso é um estado de negação, um estado onde você nega tudo. A compensação não é um estado psicológico, é uma ferramenta psicológica de defesa, aonde você afirma para si próprio que eu posso fazer isso daqui, mesmo sendo muito ruim, porque eu faço coisas muito boas também. Então compensa. Isso é a compensação. É um negócio na qual você pode fazer algo ruim desde que você faça algo bom. O que não é bem verdade, mas é um alívio para o próprio pensamento. É como se você quisesse diminuir a carga de responsabilidade que você tem, ou a carga de estresse que certa atitude que você toma ou que vai tomar causa, e para isso você se conformasse de que tudo bem eu fazer isso, eu faço outras coisas boas. É um estado também muito utilizado na manipulação para as pessoas não se sentirem mal fazendo algo que muitas vezes elas não consideram certo, mas que o manipulador quer que ela faça. E por último, a idealização. A idealização é um conceito muito simples. É basicamente você tornar aquele indivíduo ou aquele grupo o ideal, uma idealização. Não tem como ser superado, são perfeitos. Muitos adolescentes costumam fazer isso com seus ídolos, sejam esses ídolos cantores, atores, modelos, e tornam aquelas pessoas com todos os seus defeitos em seres perfeitos na cabeça dessas pessoas, desses fãs. E quando isso acontece na questão da manipulação, trata-se muito mais do manipulador formar uma ideia de perfeição de si próprio na cabeça de outra pessoa. Assim, essa outra pessoa não vai cogitar olhar para outro lado, olhar para outra perspectiva. Ela vai acreditar naquele manipulador, porque aquela pessoa que é manipuladora, ela vai ser perfeita, ela vai ter as melhores ideias, ela vai ser a pessoa mais adequada para aconselhar, para falar. Ou ela pode utilizar em outros meios também. Ela pode, por exemplo, tornar um grupo que ela considera bom ideal para outras pessoas. Assim, outras pessoas vão deixar de ver ou deixar de ligar tanto para os erros daquele grupo e vão exaltar qualquer outra coisa que não seja um erro. Não precisa nem ser um acerto, basta não ser um erro. E é bem capaz de ele se tornar tão cético quanto aos erros desse grupo que, uma vez que apresentadas a esses erros, elas acharem que é mentira. Isso é a idealização ao nível máximo, mas acontece como a gente pode ver que está acontecendo no Brasil nesse momento. Mas e aí? Você é uma pessoa manipulável? Eu sou. Será que tu não é? Eu não conheço uma única pessoa que não seja. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Então, não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de comentar alguma coisa aí embaixo e compartilhar o vídeo. Bora tentar alertar as pessoas quanto às manipulações que elas sofrem sim e que vão continuar sofrendo, porque é muito difícil você não ser manipulado. Isso, na verdade, hoje em dia é quase impossível. Mas a manipulação sempre esteve conosco e provavelmente vai estar para sempre. Vamos aprender a lidar com ela e bora pensar um pouco mais sobre o que é manipulação e sobre o quão a gente pode lidar com isso e o quão a gente não pode. Bora refletir, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou!